Olá pessoal, professor Alain Matos aqui com vocês e esse é mais um vídeo de geometria analítica. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco e resolver um exercício sobre ponto médio. Bem, uma das extremidades de um segmento é o ponto A, menos 2 e menos 2. Sabendo-se que M3 e menos 2 é o ponto médio desse segmento, calcule as coordenadas do ponto B e a outra extremidade, que é a outra extremidade do segmento. Bem, o que a questão está dizendo aqui? Que eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B, que são as extremidades, e eu tenho o ponto M, que é o ponto médio. Então, a questão quer que você calcule o ponto B, ou seja, quer que você calcule o x e quer que você calcule o y. Então, vamos lá para as fórmulas do ponto médio. Então, eu tenho o xm, que é igual a xa mais xb dividido por 2, certo? Quem é o xm? É a abscissa do ponto médio, que é 3. Quem é xa? É a abscissa do ponto A, que é menos 2. E quem é xb? Xb nós queremos calcular que é x. Então, substituindo os valores, 3 é igual a menos 2 mais x dividido por 2. Observem que eu só substituí as letras pelos determinados valores. Bem, agora nós temos uma equação, nós temos que resolver essa equação. Observem que o 2 aqui ele está dividindo, então ele troca de membro o que? Multiplicando, então vai ficar 3 vezes 2, que é igual a menos 2 mais x. 3 vezes 2 é igual a 6 e menos 2 ele está subtraindo, ele está no segundo membro. Para trocar de membro ele troca o que? Somando, então ficará 6 mais 2, que é igual a x. E 6 mais 2 é igual a 8, então nós encontramos o valor de x, que é a abscissa do ponto B. Para calcular o y, que é a ordenada do ponto B, então nós vamos usar a ordenada do ponto médio, que é igual a ya mais yb dividido por 2. O ym é a ordenada do ponto médio, que é menos 2. O ya também é menos 2. E o yb é y que nós queremos calcular. Então ficará menos 2, que é igual a menos 2 mais y dividido por 2. Da mesma forma, observem que o 2 está dividindo, ele troca de membro multiplicando. Então ficará menos 2 vezes 2, que é igual a menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. O menos 2 está subtraindo, troca de membro somando. Agora, cuidado, observem que eu tenho dois números inteiros de sinais diferentes. O que nós fazemos? Subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Então, quando eu subtrair 4 menos 2, vai dar 2. Mas quem é que tem o maior módulo? O maior módulo é o 4. Então, ficará o quê? Menos 2. Então, observem que a questão queria que você calculasse o ponto B, x e y. Então, está aqui. A abscissa do ponto B, 8. E a ordenada do ponto B, menos 2. Tá bom? Bem, agora nós vamos falar e resolver alguns exemplos sobre distância entre dois pontos. Como é que você calcula a distância entre dois pontos? Bem, você precisa dos dois pontos para calcular essa distância. Então, nós vamos usar a fórmula que está no seu material. Calcule a distância entre os pontos dados. Então, item A, nós temos o ponto A 3 e 7 e o ponto B menos 1 e 4. Observem, então, aqui que eu tenho xa, ya, xb, yb. Lembrem-se que sempre o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. Então,
para nós calcularmos a distância entre dois pontos, tem a fórmula do seu material. A distância de A até B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya, tudo isso ao quadrado. Substituindo os valores, então nós temos xb é menos 1, xa é menos 3. Então ficará menos 1 menos 3 ao quadrado. O yb, 4. O ya, 7. Então, 4 menos 7. Lembrando que sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Então, menos 1 com menos 3, menos 4 ao quadrado. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. 7 menos 4, 3. Quem é o maior? O 7, então menos 3. Agora temos que resolver essas duas potências. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes o menos 4, que vai dar 16. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes o menos 3, que vai dar 9. Então, nós temos distância de A até B, que é igual a raiz quadrada de 16 mais 9. Ora, mas quanto é 16 mais 9? 25. Então, nós temos a raiz quadrada de 25. E quanto é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância entre esses dois pontos aqui é de 5 unidades de medida. Tá certo? Item B. P, 3 e menos 1 e Q, 3 e 2. Observem que eu tenho P e Q aqui. Não tem problema, você resolve da mesma maneira, você fixa quem é A, quem é B, certo? Então, a distância de A até B, considere o P, o A, e o Q, o B. Então, vai ficar xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Substituindo os valores. Xb, 3, xa, 3. Então, 3 menos 3. Yb, 2. Ya menos 1. Atenção nessa situação. Observem que o valor é negativo. Então, esse menos do 1 com menos da fórmula ficará positivo. Então, atenção nessa situação aí. Agora, resolvendo. 3 menos 3 é igual a 0. E 2 mais 1 é igual a 3. 0 ao quadrado, 0. 3 ao quadrado, 9. E quanto será 9 mais 0? É igual a 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, a distância de A até B, no caso de P até Q, será de 3 unidades de medida. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Meu muito obrigado.